Pedro Ernesto Denardim. Olá, 1h06, o Sala de Redação desta segunda-feira, dia de finados, está começando. Davi Coimbra, tu começaste falando, tu vais continuar falando o que houve com o Inter sábado, o que aconteceu, Davi Coimbra? O Alemão quer falar aí, o que é, Alemão? O jornalista não segura a informação, então vou trazer uma informação sobre voluntários para a vacina. Amanhã, Andressa Xavier volta e eu vou trazer aqui a manchete, amanhã ela vai ampliar. Volta vacinada. Andressa Xavier é voluntária do estudo de Oxford em Porto Alegre. Então amanhã ela vai contar a experiência dela como voluntária no teste fase 3 da vacina. É só a Andressa para fazer vacina, porque esses cagão tudo que faz essa corja do Sala de Redação não pode. Não, mas eu faço. Eu faço. Então vai. Eu me apresento. Se quiser me usar aí, estou à disposição. Vamos lá, que trio. Que eu pego ficha aí. Vamos distanciadinho. Como cobaia e feliz. Vamos distanciadinho lá, Pedro. Vamos distanciadinho lá e vamos vacinar. Vamos. Vê a Andressa, né? Andressa, chefe é outra história, né? Chefe. Por isso que é chefe. Quem é vacina ainda, ela tá vacinada. Chefe é chefe. Exatamente. Eu já tô vendo a Andressa dizer, vou deixar aqueles pangaré do Sala de Redação lá. Isso. E vou tomar minha vacina. É isso aí. Mas agora me fala do Inter. Ela vai falar, o Pedro, não posso perder. Ela vai chegar e dizer assim, vocês aí, seus não vacinados, façam aí o programa. Não vacinados, isso. Não vacinados, não verificados, tem de tudo. É que ela pode ter o placebo também, né? Tomara que vocês entendam. Tomara que vocês entendam alguma coisa de futebol. Davi, fala sobre o Inter, Davi. O Inter, se ele não joga, como se diz, né, com a corda esticada, se ele não joga com toda a vontade, toda a concentração, toda a dedicação, como jogou, por exemplo, contra o Flamengo, que foi uma partida exemplar no sentido de todo o empenho que o Inter teve durante o jogo, com um primeiro tempo bastante agressivo, depois se defendendo com bravura também. Se não é assim, o Inter não vai conseguir ganhar com naturalidade em geral, né? Mesmo que seja um adversário que esteja na zona de rebaixamento, porque o Inter não tem virtuoses, vamos dizer assim, no seu time, tá? Com exceção do D'Alessandro, que é um jogador já em fim de carreira, que pouco joga, né? Poucas vezes é escalado, né? Então o Inter não tem exatamente virtuoses. Ele tem um bom técnico, ótimo técnico, está bem treinado, tem alguns bons valores, que a gente sabe quais são, Thiago Galhardo, Patrick, que está jogando bastante, esse está jogando com concentração, Edenilson e outros tantos, mas não é um time de virtuosos, como o Flamengo, por exemplo. E o Flamengo, por exemplo, mal treinado, tomou 4. Está mal treinado o Flamengo, né? Aí levou 4. Esse time cheio de talentos, que o Inter não tem. Então eu acho que eu não diria que o Inter, não sei se os seus amigos vão concordar, eu não diria que o Inter entrou de salto alto, tá? Eu não diria isso, mas ele entrou um pouquinho desconcentrado. Não sei se vocês concordam. Davi, deixa eu tenho uma alegria. Maurício, só pra... vai. Vou rapidinho, porque eu lembro que quando o Inter vence o Atlético Goianiense com a escalação que foi colocada, e eu lembro que eu ainda falei, e o Malenotti falou, é verdade, quando a gente viu aquela escalação, e aí quando acabou o jogo eu pensei o seguinte, é uma vitória para manter as convicções do seu treinador, e tá certo o seu treinador, ele tá apostando onde ele pode ganhar, e a liderança parece que quer o Inter, a liderança do brasileiro parece que gosta que seja o Inter, porque ontem o São Paulo mete 4, óbvio, o Flamengo perdeu 2 pênaltis, de repente poderia ter mudado um pouco a circunstância. Não, mas tudo bem, o Inter tá correspondendo, cara. Vem cá, perder pro Corinthians, na casa do Corinthians. Eu sei que o time do Corinthians é extremamente fraco, né? Em termos de Corinthians, né? Os últimos anos, assim. O Corinthians eu acho que nunca teve um time tão fraco. Mas assim, quando tu pega a tabela e tal, perder pro Corinthians, não é um absurdo. Onde é que eu quero chegar? Que às vezes as convicções do treinador fazem tu criar um pega-ratão para si mesmo. O Inter adquiriu tal confiança que entendia que, de uma forma tranquila, eu estou fazendo uma leitura, eu não sei, pode ser que os jogadores desmintam, mas é uma boa leitura. Não conseguimos, né? É uma leitura. Ficam se achando, as convicções de treinadores, eu não quero dizer se achar, porque
pode ser que não tenha sido isso, mas assim, inconscientemente, tu diz assim, nós somos superiores. Nós vamos chegar lá e acho que vai dar. E não deu. Eu tenho exatamente, Duda, é isso aí. Tem algumas divergências com o meu queridíssimo amigo Davi Coimbra, e quando eu consigo concordar com o Davi, como desta vez, eu fico muito feliz no meu feriado trabalhado. Porque na transmissão do último sábado... Como é bom te fazer feliz, Maurício. Davi, você me fez feliz agora porque eu concordar com alguém de QI 200 é um troço que marca no meu currículo. A gente concorda com o Maurício o dia inteiro, ele não dá um elogio. Ô Diogo, deixa de ser bandido, porque o Diogo, você vai concordar com o Davi e comigo agora, tá, Diogo? E aí todos nós vamos jogar confete pra cima. Na transmissão do último sábado, eu coloquei ao final da partida que, embora a derrota não se devesse apenas a um quer ganhar mais do que o outro, então por isso ele ganha. Não, isso não é o único fator. Mas não havia nenhuma dúvida ao final do jogo que o Corinthians entrou com muito mais fome no jogo do que o Internacional. O Corinthians tinha fome de sair da crise que o Inter não teve para manter a liderança por si mesmo. E aí vem o Edenilson ao final do jogo e fala em desconcentração. E vem o Ramiro, que foi o melhor em campo, eleito pela equipe da Gaúcha, e diz que o Corinthians teve postura, que basicamente estão falando da mesma coisa. Mas não foi só isso. O Internacional foi coletivamente suplantado pelo Corinthians. Nesta batalha, onde o Cudê tem tido muito mais vitórias do que derrotas, sábado ele perde a batalha para o Wagner Mancini. O Wagner Mancini consegue conter os seus dois meias, o Patrick e o Edenilson, isola o Thiago Galhardo, e o Internacional volta a ter aquela posse de bola cuja lentidão paquidérmica na saída da defesa para o meio-campo torna muito fácil a marcação do adversário, para o adversário. O Inter teve 66% da posse, o que significou absolutamente nada. O Inter teve 7 conclusões e só a primeira, a 15 segundos de jogo, é que foi chance de gol. Então foi uma partida mal jogada pelo Inter, o que foi admitido, inclusive, pelo Cudê. Então, Diogo, estamos todos de acordo neste feriado trabalhado. E aí eu fico muito feliz. Tá bom, tá bom. E além disso... E na verdade, Maurício, não estamos todos de acordo, não. Peraí. Boa, Guerrinha, vai dar uma pedrada, Guerrinha. Não, o Internacional não sabe jogar contra time que se defende, só procura se defender. O Internacional é um time de contra-ataque. Ele não consegue ultrapassar aqueles times que se superam se defendendo. Vide Goiás, vide Fortaleza, vide Corinthians. O Inter é um time de contra-ataque. Todo time que vem para cima do Inter, que dá espaço, o Inter se dá bem. Agora, um time que marca atrás da linha da bola, aí falta uma coisa chamada repertório, que em futebol, quando falta vitória. Você me deixa concordar parcialmente com você, Guerrinha. Tá. Concordar parcialmente com Guerra no sentido de que, ao invés de o Inter não saber jogar contra adversário que só marca, eu diria que o Inter tem mais facilidade, Guerra, e por isso, inclusive, lidera o campeonato com os resultados que tem, com times que trocam golpes com o Internacional. E aí o Inter não fica só no contra-ataque. Ele não é só um time de contra-ataque. Ele troca golpes. Agora, quando ele pega o Goiás e o Corinthians jogando com 10 atrás da linha da bola, essa é a parte que eu vou concordar com Guerra. Um time que não tem articulação, ele depende do adversário te dar o espaço para o teu contra-ataque. Se tu tiver articulação, tu empurra o adversário para trás. O Inter não tem. Mas é que o Inter, Guerrinha, o Inter não é um time de o Inter não é um time de bola, o Inter não é um time de troca rápida de passes, né? O Inter é um time de infiltração e intensidade. Então o Guerrinha tem razão. Eu ia até concordar com o Maurício e acrescentar isso, porque eu acho que esse é o desafio do Inter no segundo turno. Na medida que o Inter é o líder do campeonato, é óbvio que ele é muito mais estudado. E todos os times que recuam ali o bloco, ou marca bem lá atrás, ou então marca até na intermediária, quer dizer, não deixa o Inter tomar a bola e aí, a partir dali, criar o espaço, né? O Edenilson morde, o Patrick morde, aí ele sai em velocidade, abre o espaço, infiltrando, mas sem drible. Esses times atrapalham o Inter. Goiás, o Grêmio, embora não faça radicalmente o que fez o Corinthians, no Grenal ele faz muito isso. O Inter termina os jogos com mais posse de bola, e aí o Inter não consegue criar, porque não é nem só a questão de ter o drible. O Inter não tem o passe rápido, curto, e aí se atrapalha. Deixa eu entender o que é. Do Grenal. Fala, Grenal de Caxias, eu até citei no Esportes ao meio-dia. O Grenal de Caxias foi o mesmo desenho do jogo do Corinthians, né? A impressão que a gente tinha do jogo do Corinthians é de que o Inter poderia estar jogando até agora e não ia fazer o gol. Porque o que fez o Mancini? Vocês não vão me marcar aqui em cima, como o Inter fez contra o Flamengo, como é a característica do jogo do Inter, né? De pressão e roubada de bola e direção ao gol.
O Inter não tem um jogador que drible, que quebra linhas, que encontra o espaço. O Mancini montou 2 barricadas na frente da área e deu a bola pro Inter. Por quê? Porque o único jogador que dribla no Inter, ele não é um virtuoso, ele não é um habilidoso, ele é um jogador que tem uma habilidade, mas ele também é força, que é o Patrick. Dos demais, é infiltração, é velocidade, é invertida de bola. E o Inter não encontrou esse espaço. O Inter poderia jogar uma semana com o Corinthians. O Inter Mas não isso é um problema, porque os times vão fazer isso, Léo. Aí é o que disse o Guerrinha. Isso é um problema grave até. É a evolução do trabalho, né, Diogo? Porque os times, se tiver jogador, porque assim, porque os times vão fazer isso, obviamente. Tá na cara que é uma maneira de enfrentar o Inter. Além da questão da confiança, eu acho que o Davi tem razão. O Patrick e o Edenilson, eles não dá para elogiar muito. Fica elogiando muito, eles começam a ficar com uma coisa meio acadêmica, de dar um passo pro lado. Parece que não precisa mais ser tão intenso, porque só a técnica vai resolver. E não resolve. Mas esse é um problema que o Inter vai ter que enfrentar, porque os times vão todos jogar assim. O Corinthians fez isso em casa. E aí o Inter vai ter que ter... Jogador de drible não tem. Então não adianta que o Inter não vai ter o jogador de drible. Ou ele encontra um jeito de trocar passe mais rapidamente, sem perder a bola no campo do adversário, ou vai ficar aquela história. Zagueiro, lateral, volante, zagueiro, lateral, O Corinthians não cometeu o erro que o Flamengo e outros times cometeram contra o Inter, de querer sair tocando lá do seu campo de defesa. O Corinthians simplesmente lançava a bola. E o Maurício citou o Ramiro. Nossa, que jogou o Ramiro. Com que força. Aquela bola esticada, às vezes a bola esticada para ele, muitas vezes era para ele. Ele alcançava, ele ia lá e se impunha com força, com determinação. Assim, a gente via que ele tá explodindo o Ramiro. Jogou demais. E o Corinthians conseguiu fazer isso. A bola longa matou essa jogada do Inter. Essa não é uma jogada, né? Mas é uma estratégia do Inter. Eu acho que o Ramiro merece um comentário à parte aqui no nosso sala de redação. Ele, sim, não é um craque. Claro, todos nós sabemos que não é um craque. Mas ele tem algumas virtudes jogando futebol que se o Grêmio tivesse hoje, ele arrumava o time do Grêmio também. É verdade. Porque ele é capaz de marcar e chegar lá com a mesma intensidade. Ele teve um pênalti, que eu achei que foi pênalti, do Marcelo Lomba em cima dele, tá? Porque foi o Lomba que pegou ele, e não ele que pegou o Lomba, que ele vinha na corrida, e o Lomba que saiu. Mas enfim, isso é arbitragem, falar que seja. Ele estava ali para fazer o lance, certo? Poderia ser gol, poderia ser pênalti, poderia não ser nada, como não foi, não importa. Ele estava ali. A dedicação pessoal do Ramiro é uma das coisas mais comovedoras que eu vejo no futebol. O Pedro, porque ele está num time de crise e ele sabe que muito passa por ele, pela pessoa dele, pelo sentimento de entrega que tu não vê em muitos jogadores no futebol brasileiro. Olha, eu cada vez sou mais fã desse cara. Se o Wagner Mancini fez uma palestra de 20 minutos com o seu time para neutralizar o Inter, que é a média das palestras dos treinadores, o Tite disse que começava lá na carreira com 1h20, hoje ele fala 15, 20 minutos. Digamos que ele fez 20 minutos o Mancini para o seu time. Ele não fez mais do que 10 segundos para o Ramiro. Para o Ramiro ele virou e disse assim: Ramiro, eu quero que você faça o que fazia no Grêmio. E virou de costas e falou com os outros. O Ramiro fez no Corinthians sábado exatamente a função que ele fazia no Grêmio. E foi muito bem sucedido. Essa entrega que o Pedro está destacando, eu me lembro de um jogo, e até o próprio Pedro estava nesse jogo e destacou isso. Disse, nossa, a entrega do Ramiro. E aí alguém foi entrevistar o Ramiro, não sei se foi o Gabardo, e o Ramiro disse assim: não, mas eu preciso fazer assim. Quer dizer, que é um jogador que tem consciência até das suas limitações, o que se torna uma grandeza. Sem dúvida nenhuma. Claro, é um mérito. Era um talento nato, né, Davi? Davi, e tu pode colocar assim, uma boa pitada nessa receita aí, de que acima de tudo o Ramiro ele é gremista, né? Ele sempre foi gremista, ele declara isso, cara, e não tem um troço mais motivador para um atleta do que jogar contra o seu rival. Não, mas eu acho que não, Malenotti. Ele ganhou porque ele é profissional do Corinthians. Não, eu sei que sim, Pedro, e o Ramiro, ele não fez essa entrega só ontem no jogo do Inter. É o perfil de atleta dele ter esse tipo de entrega. Ele realmente corre, ele se mata em cada jogo, independente de ser o Inter ou não. Mas tu pode colocar lá, até no inconsciente, se tu quiser colocar, que contra o Inter existe uma motivação maior, porque tu tá jogando contra um time do qual tu tem a tua rivalidade a tua vida toda, né? E o Internacional, né? Mas ele tem que jogar do mesmo jeito quanto o Palmeiras.
Mas ele joga, Pedro? Não, ele tem que jogar. Ele joga. Essa tese do Malenotti aí é que eu não estou concordando. Ele jogou porque ele é profissional do Corinthians e ele é um profissional consciente. É que tem uma pitada. Não, mas é que tem uma pitada que o atleta tem, que carrega junto. Não, isso é para depois do jogo maior, ele liga para os amigos dele colorado. Não. E aí, viu, ganhei de vocês. Aquela brincadeira que se fazem de torcedores. Mas no jogo é o Ramiro. Exato, mas o Ramiro, ele tem essa entrega. É o perfil dele como atleta, ele tem essa entrega. Por isso, e quando ele tinha essa entrega, jogando com a camisa do Grêmio, né, toda a torcida gremista saudava isso. E ontem a torcida do gremista pôde saudar, sábado, né, a torcida gremista pôde saudar que viu um ex-jogador do Grêmio jogando com muito ímpeto, como se tivesse com a camisa do Grêmio. Olha, eu não duvido que, se fosse possível, o Ramiro jogaria com a camisa por baixo do Corinthians contra o Inter, né? Só para ter um gostinho a mais de vitória pessoal. Não, Malenotti. Ele joga com a camisa do Corinthians, que é o seu patrão na atualidade. Se ele jogar contra o Grêmio, ele jogará da mesma forma, porque profissionais eles estão acima dessas leituras que fazem os torcedores. Eles têm uma outra forma de pensar, ele tem o salário dele, tem a renovação de contrato, tem o prestígio dele, tem a responsabilidade dele. Eu não estou nessa de pitada de gremista. Ele é o Ramiro, e ele será o Ramiro sempre. Quando ele jogava no Grêmio, ele era o Ramiro. Mas ele não deixou de ser gremista por estar jogando no Corinthians. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele pode ser gremista, só que não tem nada a ver com a participação dele no jogo. E para não parecer que o Grêmio fez uma maluquice ao liberar o Ramiro, nós temos que lembrar que quando o Ramiro sai do Grêmio, ele estava jogando menos da metade do que jogou sábado. Fosse pelas razões que fosse, ele Grêmio não conseguia mais entregar. Mas não foi pelo rendimento que ele saiu, né, Maurício? Ele saiu pela dívida. Ele estava jogando pouco. Ele não era nem mas não foi por isso que ele saiu, Maurício. Que tinha um acordo, Ele saiu por uma cláusula que o Grêmio teria que pagar caminhão de dinheiro. Eu sei, amigos, mas ele não estava jogando o que jogava antes, Duda. Ele tinha caído. Sim, tecnicamente dentro do campo ele já não. Mas, Maurício, o Grêmio decaiu tecnicamente já faz algum tempo. E o Ramiro foi junto com essa queda. Mas agora, vamos lá. Acho que de tudo que vocês falaram, para mim o que eu mais concordo é que o Ramiro sabe os seus limites e faz dele o seu combustível. Para mim exatamente. Isso é tipo assim, é um perfil que eu vejo o Ramiro desde os tempos de juventude, quando ele chega no Grêmio em 2013, ele é tido como, poxa, velho, um molequinho desse tamanho, esse pitoquinho aí, se machuca, fica quieto, não responde ninguém em microfone, joga a bola dele, faz o dele, tem uma interação com o grupo que faz dele um líder sem nenhum estresse dentro do grupo. Pode apertar para todo mundo que passou pelo Grêmio. O Ramiro é líder. No Corinthians, ele é líder também. Cara, o Ramiro, para grupo, é muito útil. Nossa, Duda, sabe o que eu acho que ele tem pra muito grupo não. tática, Pedro. Ele é útil para o time. Tu lembra depois dos jogos que ele dava entrevistas assim, logo intervalo, terminava o primeiro tempo. Aí vinha ali a palavra pro Ramiro. Isso, ele fazia uma leitura rápida, assim, cara, leitura de treinador. E a mim, pelo menos, sempre impressionou que ele, muito jovem, ele se expressa ainda, né? Com facilidade, vocabulário. Em compensação. Opa. O Luan. O que dá pra dizer do Luan? Teve um lance no segundo tempo do Luan, que ele recebe na área livre, é uma chance de gol, e ele não consegue dominar a bola. Dá uma dor de ver. O Luan perdeu força. E o Luan era pra ser um craque, mas o Luan não conseguiu fazer a transição, né, Duda? Do jogador de bola pro atleta. É uma pena, dói. O cara que viu o Luan... Cara, eu juro, faz um exercício um dia que vocês não tiver nada pra fazer. Coloca os lances do Grêmio em 2017. Cara, que o Luan jogava. Não era à toa todo o... Tipo assim, a gente debruçado em elogios, assim, sabe? Porque não eram à toa. E o que o Luan hoje, infelizmente, se tornou. E agora eu fico com aquela dúvida: será que o Luan estava de aniversário durante os anos? Ou agora que é a fase, sabe? Porque o Luan não tem dúvida, bola Duda. do Grêmio, cara, é uma não coisa... Não tem dúvida. Assim, o Luan passou a ganhar salários milionários e fez opção por outros exercícios que não os exercícios de campo. Ele faz outro tipo de exercício que o debilita, né? Mas enfim, 1h32. Durante a quarentena, Pedro, rapidamente o Memórias, né, do futebol, e eu comentei com o Manhã, que estava narrando, do Grêmio e Lanús, o jogo daqui. A gente fala muito do Arthur, o Arthur jogava muito, mas o dono do time do Grêmio, tudo passava pelo pé do... Ele era o dono do time do Grêmio, ele fazia o time do Grêmio andar.
Hoje 16 também, o que a gente viu sábado é uma caricatura do foi Luan. 16, Inclusive ele tá 17. fora de forma, né? Tá, deixa eu lembrar aqui, ó. Depois de ouvir a opinião de nossos clientes, o Banrisul Digital ficou do jeito que você queria. Renato concentrou todos os seus jogadores para o jogo desta noite. O que será? Isso é assunto para debate logo depois do intervalo comercial. Oba. Estamos com 1h38. Este é o Sala de Redação. Guerrinha, quem joga no Grêmio hoje? O que tu tá esperando dessa noite, Guerra? Eu acho que ele vai botar o máximo de titulares possíveis, Pedro. Porque a vitória do São Paulo ontem sobre o Flamengo encardiu o G4. Encardiu o G4. Né? Então, é certo que eu vou ganhar a Copa do Brasil, é certo que eu vou ganhar a Libertadores, vou estar na Libertadores do ano que vem. Não, não é. Tu tem que procurar o caminho é o Brasileirão. Com o São Paulo ontem se juntando a Fluminense, Inter, Santos, Atlético e Flamengo, o Grêmio Fluminense. não pode. Eu botei. E o Com Grêmio 2 jogos não. a menos, né, Guerrinho? Ganha o São Paulo? São 2, né? Três. Três jogos a menos. São Paulo pega o Ceará, o Goiás e o Botafogo. Bah. Entendeu? 9 campeão pontos. do turno. Então encardiu. Vai ter que botar a força máxima para ganhar. Azar, que na quinta-feira tem decisão de Copa do Brasil. Azar. Vai com o que tem, vai com o que melhor tem. A vitória do São Paulo, para quem luta pelo G4, foi um pavor. É uma leitura interessante essa do Guerrinha, não tinha me dado conta disso. Porque a gente já discutiu várias vezes aqui que o pulo do gato para não desprezar o Campeonato Brasileiro, e eu acho que hoje a gente vai saber o que o Grêmio quer do Campeonato Brasileiro. Se não colocar time titular, porque tem o conceito de privilegiar Copas e tal, ainda que seja Juventude, que não tem viagem, e é um time que historicamente não consegue fazer um enfrentamento com o Grêmio, e o Grêmio tem vantagem. Mas assim, se tiver que jogar com time misto, Duda, só a última frase, se não tiver que jogar com time misto, deixa os titulares no banco, tem 5 substituições, daqui a pouco 2, 3, 4 resolvem a partida, Duda. Tem uma coisa muito interessante, cara, que é se o Grêmio vence e depois tem aí do Goiás, tem 2 jogos em casa, né? Hoje o Bragantino, aí depois o Goiás. Ele vai a 30 pontos. O Guerreiro mais ou menos falou sobre isso, mas ele terminaria a 5 pontos do líder, né? É que São Paulo ainda pode esticar essa corda em relação ao líder. Mas aí é que tá. O Renato, desde sempre, coloca o tal do decolar, que até ele parou de falar e eu tô usando agora mais pra gente poder fazer a figura da linguagem, assim, que ele disse que, me cobrem até o final do turno como é que o Grêmio vai estar. E ele pode estar terminando o turno com 30 pontos. O que é uma pontuação que o deixa, assim, com condição de brigar ali em cima. O São Paulo, assim, ele deixa ele confortável para brigar em G4, porque título, cara, desculpa, assim, o Grêmio não vai ser campeão, mas em termos de G4 terminaria bem, sabe, com 30 pontos. O São Paulo, o que o São Paulo fez ontem, porque você olha o placar, 4-1, pouco, e o Rodião que tomou o Flamengo, até a página 3, né? Porque ele sai na frente e toma um empate. Ele tem um pênalti no 1-1 que ele tem desperdiça. 2 pênaltis, né? Depois ele terá um segundo pênalti quando está 3-1 para o São Paulo e desperdiça. No meio disso, o Flamengo teve uma partida anômala, o Flamengo que tem avião demais para piloto de menos. O São Paulo apimentou o campeonato. Mas eu não confio no São Paulo, na regularidade do São Paulo, para acreditar que ele vai fazer esses 9 pontos, embora os adversários sejam relativamente frágeis, porque o São Paulo às vezes se atrapalha com o São Paulo. Ontem foi um jogo de exceção do time do Mas o São Paulo pode cair, hein? Na Sul-Americana. Ele pode cair, ele perdeu o primeiro São Paulo jogo. pegou o Lanús, né? Depois de 7 meses sem jogar e perdeu pro Lanús. O São Paulo ele oscila muito, porque porque daí ele ficaria com a tal folga aquela que o Galo tem. Sim, não, tá bem, ele oscila, mas ele pode chegar a 39 no fim do primeiro turno, olha, e vira os adversários. Mas é o mesmo São Paulo que estava ganhando 2-0 do Fortaleza e deixou empatar 2-2 no Morumbi. É o São Paulo que tem um a mais aqui contra o Inter durante boa parte do segundo tempo, não conseguiu chegar ao gol. É bipolar, né, Léo? Ele é bipolar, ele não tem como fazer. O problema é que os outros também, o problema é que os outros também oscilam. Isso quer dizer, Guerra, na verdade esse é o retrato do Brasileirão. O Gamba brincou no Esporte Meio Dia, disse, é jogo todo dia, jogo toda hora, sim. E o torcedor precisa ter ideia de que é jogo todo dia, jogo toda hora, tirando Flamengo e Palmeiras com os mesmos jogadores. Né? Muda o time,
e tal, muda os times em campo, mas os jogadores... Não, é jogo todos os dias, mas não é do mesmo time, né? Não, mas a gente vê se... O Inter jogou sábado e vai jogar terça. E não tem reposição. A gente tá falando do Grêmio. O problema do Grêmio não é em relação de hoje para quinta. Aí vai ter 4 dias quase de descanso. Né? O problema do Grêmio é de quinta para domingo. Que domingo à noite, 8h30, menos de 72 horas, o Grêmio enfrenta o Fluminense. Essa é a questão. É esse mas eu vou te contar. Esse negócio de descansar jogador é relativo. O Internacional descansou os jogadores contra o Atlético Goianiense. Fez uma partida horrorosa. E o Corinthians jogou as ganhas com o América e perdeu. Não é garantia de que vai ganhar, mas é garantia de que vai ter um jogador mais inteiro. Não, isso é certo. Óbvio que é melhor o cara estar descansado, isso é evidente. Mas o futebol é muito maior, né, que isso e todos nós sabemos. Assim, nem vamos entrar nesse detalhe, mas o que eu acho, que eu entendo que seja o debate mais melhor de se fazer, são as escolhas. Quem vai escolher hoje, por exemplo. O GPR, por exemplo, ele tem que jogar. Pois é, tem que jogar hoje. Pensa o assim, Ferreirinha, ele precisa jogar hoje. Tu chegasse a ver o jogo do Inter contra o Corinthians sábado, Duda? Não, eu vi os melhores momentos só. Tá. Então eu vou te dizer o seguinte, no segundo tempo entrou o Johnny. Eu aposto que o Johnny, tá, joga 10 vezes mais que o Musto e o Rodrigo Lindoso. Então, tem grupo ou não tem grupo? Eu não sei se... Não sei se joga tanto mais assim do que o Rodrigo Lindoso, que não é um jogador que já teve boas temporadas, uma boa temporada pelo menos ele teve pelo Inter, né? Ele vinha bem, o Lindoso, no ano passado. Não, mas volta no debate ali, Davi, desculpa. Vamos voltar. A escolha hoje que está se dizendo são os jogadores que melhores estão condicionados, ao menos as notícias que vêm, né? O GPR tem que jogar, né? Esses são os titulares. Mas o GPR tem que jogar, tu entende? Claro. Tipo assim, aí nós vamos ter de novo o Robinho e o Luiz Fernando? O Grêmio tem. Nós vamos ter de novo no meio-campo, de repente, com Lucas Silva, Darlan e Tassiano? Por isso que eu digo, o problema não é de grupo, o problema é muito mais de escolhas. Sabe que os clubes de futebol, eles fazem revelações, né? Os clubes fazem revelações de jogadores, assim, e é algo que é por um tempo, né? A gente vê, assim, de repente tem fornadas de grandes jogadores. Eu não sei se é por... que é por influência, porque um time está bem e aí os jogadores bons se encaminham para aquele time. Maurício é o mais... Não sei o que é. Estou com o Maurício na cabeça hoje, Davi. Estou sempre com o Maurício na cabeça. Sempre. Vou tirar o Maurício da minha vida. Davi, deixa eu explicar o seguinte, ó. O Santos não tem quem escalar, o Cuca vai lá e pega a guri de 15, 16 anos. Isso. O Odair não tem quem escalar, faz 12 jogos que ele não perde. 12! Não, e pega uma gurizada lá e bota com 3 velhinhos que tem lá. É que eu digo assim, ô Pedro, às vezes tem fornadas de grandes jogadores assim que se repetem, né? E eu não sei se é o que é uma temporada daqui a pouco passa um tempo sem grandes revelações, né? O Grêmio está numa época de grandes revelações de jogadores. E se a gente for ver... Se tu botar o Ferreirinha em campo, ele vai surgir como revelação. Se ele ficar na reserva do Luiz Fernando, ele não vai surgir. Claro, não, por isso que eu estou dizendo, eles têm que jogar. Olha os jogadores do Grêmio. Os bons, os jogadores que realmente a gente vê assim que são os jogadores que podem render alguma coisa, podem se transformar em jogadores importantes no futebol brasileiro, são todos, claro, tirando o Cânimo e Jeromel, né, Maicon e tal, esses jogadores assim que já consagrados, mas tu pega o Matheus, o Jean-Pierre, Ferreirinha, PP, né, puxa vida, tem um punhado de jogadores que já foram vendidos. Esse Elias, sim, fora os que já foram vendidos, né? Então, tem que botar os guris para jogar, sem medo. O Grêmio coloca os guris, Davi, numa ideia diferente. O Grêmio coloca os guris já com mais casca. Os guris do Grêmio que estão jogando, eles são 9-8, 9-7, 9-9, e ao contrário do Inter. Então, o Inter, até pela questão financeira, o Grêmio agora está trazendo um meia do futebol italiano, está indo lá e fichando, cara. 2 milhões de euros, 2 milhões e meio de euros. Não sei o valor ao certo. Mas é uma grana. Para o padrão brasileiro, é uma grana. O Grêmio foi lá e tirou o centroavante do Cerro Porteño, o argentino, o Diego Churin. E o Inter está lançando os meninos mais cedo, por quê? Os guris do Inter são 2001, 2002. Porque o Inter quer colocar na vitrine para jogar. O Pedro falou do Santos.
O Santos, historicamente, lança meninos, né? Para vender. E a história do que Santos. Agora tem que lançar mais jovem, né, Léo? É uma cultura do clube, o mercado pede mais jovem. O Coutinho foi lançado com 15 anos, né? O Pelé o Santos é um caso à parte, né? O poderia Santos, jogar com 10 anos. O Santos é um caso à parte. O Santos tem Flamengo também fazia isso. Mas o que eu digo, Léo, assim, Davi, perdão, é que agora tem que lançar os meninos mais jovens mesmo. Não dá pra lançar um menino com 21 anos, ele tem que entrar mais cedo. O Inter agora tem o Yuri Alberto, capitão da seleção sub-20, ele é talhado para ser titular do Inter. Nada contra o Abel Hernandes, mas... Mas ele entrou aos 45, então tem que... Pois é. Ele jogou. Mas ele tinha jogado lá, sei lá, 60 minutos, se eu não me engano, um dia antes, aí foi... Mas eu acho que ele tem que ser titular. Para mim, o Yuri Alberto tem que ser titular. E o outro menino que vem ainda é o Maurício. O Maurício é jovem, esse que o Inter trocou com o Potker. E o pequenininho Marcos Guilherme, que está jogando há 6 meses e não tem folga. Não, tem outros que jogam há um ano. Tem outros que jogam há um ano, Guerrinha. Então, assim, o Yuri Alberto tem que ser titular do Inter. Para mim é muito claro isso, é óbvio. Tu vê, ele joga com mais naturalidade. Agora o Inter está recebendo o Maurício, esse que foi um menino da seleção, sub-20 também, do Cruzeiro, trocado pelo Potker. Ele é um cara que pode dar isso que o Guerrinha falou, que estava falando no bloco anterior. Do Marcos Guilherme. Um pouco mais de troca de passes. Por que o Cruzeiro não segurou esse guri? Pro lugar do Bosquilha, né? O Cruzeiro não é parâmetro hoje, o Cruzeiro hoje faz o que é preciso para sobreviver. Emergência? O Cruzeiro ele não precisa de um jogador para daqui a 2 anos, que o Maurício ainda vai amadurecer. Ele foi lançado pelo Mano com 17, agora tem 19. Ele está crescendo, ele está evoluindo, é um menino. O Cruzeiro não pode esperar o Maurício amadurecer. O Cruzeiro precisa do Potker mesmo com as limitações, mas precisa que o Potker... mas o Cruzeiro bagunçou a sua... Tá, mas assim, eu não sei qual é o potencial desse Maurício, tá? O Cruzeiro está muito mal administrado. Ele é de seleção de base, Davi. Não, a premissa ele é de seleção de base. Mas ele é seleção de base. Ele tem 19 anos. Ele é bom jogador. Ele é bom jogador. Se tu fizesse... Se vocês fossem fazer esse cálculo, vocês preferiam o Potker ou o jogador Maurício, que tu não sabe? Maurício, claro. é claro. O negócio é maravilhoso pro Inter. Claro. O negócio é da China, o Potker, tu sabe até onde vai dar. O Maurício, tu não sabe. É que o Cruzeiro precisa melhorar o time e precisa de jogadores para agora. O problema do Cruzeiro não é que ele precisa subir para a Série A. Primeiro ele tem que afastar o risco de cair para a Série C. Então o Filipão... Tu acha que o Potker vai ajudar muito, é isso? Tu acha que o Potker vai ajudar muito? Pode, Pedro. Num outro ambiente, daqui a pouco o cara resolve contra a Ponte Preta. Mas quem acha é o Filipão, Pedro. Não é nós. E outro, o Filipão ganhando 2 de 3, ele pode pedir até o Potker. Não, o Filipão não. Quem acha o Filipão e o Cudê, porque o Cudê sempre botava ele em campo antes de colocar o Yuri Alberto. E ele, tá entendendo? Então os dois dê certo, Pedro. Claro que pode ser tudo. O Marinho tá jogando muito no Santos, não deu nada. No Santos tá jogando muito no São Paulo. Eu ia falar exatamente o Marinho. Tá vendo o Milton Neves? O Milton Neves está pedindo o Marinho na seleção e diz assim: será que o Tite acha que o Marinho é argentino, que não convoca para a seleção? Tem que convocar. Maior atacante brasileiro. Não, mas ele tá jogando muito, cara. Tá jogando muito. Agora aqui não jogou. Sim, mas não é ainda para a seleção brasileira, né, o Marinho. Tá, então o que nós temos em relação ao Potker não é nenhuma certeza que ele vai resolver o problema, e sim que ele mudando de ares ele poderá jogar o que há 5 anos atrás ele jogou na Ponte Preta. É isso que nós temos. Bom negócio. Eu não sei se o Potker tem esse perfil. O Potker tem esse perfil. Ele é perfil de jogador de Série B. Não tem o que fazer. É lá que ele se consagra. Não sei se a vinda do Maurício vai resolver o problema do Inter, mas a saída do Potker melhora o Inter, porque é um jogador que não produz e que vinha sendo utilizado. Então é um que tu afasta ele para não utilizar. Não, Guerra, o negócio é da China. O negócio é maravilhoso. Nossa. Também acho. E ainda tem porcentagem de ambos, né? Tipo assim, 40% fica com um, 50%. Tipo assim, o contrato do Maurício é até 25% com o Inter e o do Potker até 24%. Cara, é um negócio, sim, que o Inter fez espetacular. Sinceramente. Enquanto a gente agora tu imagina o Filipão, hein, Léo? Tu até Diogo. falaste isso aí agora há pouco. Tu imagina o Filipão lá dizendo, eles querem trocar pelo Maurício. E aí o Filipão, tá, mas eu quero o Potker. Não, mas esse guri tem 20 anos, 19, daqui a pouco a gente vai vender ele por um caminhão de dinheiro. Sim, mas olha a tabela aqui, cara, eu tô no Z4 da Série B, eu preciso fazer 2 gols para amanhã. De cotovelo, de bunda, de ombro, sei lá. O ambiente do Cruzeiro não é propício para desenvolver um jovem, né? O menino sente a pressão, cobrança. Não, óbvio.
Enquanto a gente está falando aqui no sala, eu tô vendo. Eu vou torcer muito pelo Potker, viu, Leonardo? Mas eu não acredito. Eu acho que na Série B, Pedro, ele vai dar certo. Mas Série B não é futebol? Não, mas é outro nível de competitividade. Ele Série B não é futebol. Série B não é futebol. Porque dá certo na Série B e não dá na Série A, não entendo isso. Não, os caras jogam bola lá também, né, Pedro? Não é para o Inter. Até por respeito ao profissional. É que é um estilo de jogo. É um estilo de jogo diferente, é um jogo de força, de vigor físico. Vale muito menos a técnica, vale muito mais a potência. Isso, eu não quero que me desrespeitem como profissional, que achem que eu estou desrespeitando o profissional. Não. É que esse profissional que nós estamos falando estava atrapalhando o Internacional e repetidamente ele escalado pelo treinador. Marcelo Medeiros deve ter feito um churrasco na sua casa, festejando o negócio, menos pela chegada do Maurício e mais pela saída do Potker, que assim ele não bota em campo. A chegada do Maurício ajuda porque o cara é muito raro, Pedro. O Maurício é um jogador muito raro na meia. Tá bom, tomara. Enquanto tô falando aqui no sala, Pedro, eu tô assistindo o comercial, jogo no YouTube, rapidinho, o jogo da Seleção Brasileira de sexta-feira, debut contra o Ituano, tá? E já teve um lance aqui do Maurício tabelando com o Yuri Alberto e teve gol do Yuri Alberto e o juiz acabou dando por impedimento. É um meia central, toque curto. Eu não vi ele fazer o área a área ainda, mas é um jogador de um talento, a gente vê que ele uma perna canhota boa. Que bom. Talento também tem os anunciantes da Rádio Gaúcha que sabem escolher o prefixo para anunciar, e talento também tem o nosso departamento de jornalismo, depois vem com a hora certa, e aí, aí volta a corja do Sala de Redação. Voltamos em seguida. 2h04, Gimo tem a maior... A FIDA é sólida por natureza. Tintas Killing. Tintas Killing, tá? E fica tranquilo, né? Porque com Tintas Killing é aquela pintura maravilhosa e é do Rio Grande. Quer dizer, imposto... Bom, Guerrinha, eu estava vendo que tu está falando no G4 e eu quero colocar algumas outras questões que eu considero muito, muito, muito importantes nessa leitura que tu fizesse. O 7º colocado do Campeonato Brasileiro é o Palmeiras, que joga hoje contra o Atlético Mineiro. Ele tem 17 pontos, 17 jogos, ele tem 2 jogos menos. Se ele ganhar esses 2 jogos, ele vai para 31, ou seja, ele vai estar no páreo também. Como no páreo estão chegando o Santos e o São Paulo, o Santos já com 19 jogos e 30 pontos, mas está ganhando, né? O São Paulo com 3 jogos a menos, o Fluminense tem 32 pontos e está 12 jogos sem perder. O Clube Atlético Mineiro, que recebeu 18 reforços, recebeu mais reforços que o Inter, que contratou 13, que é o segundo que mais contratou no Campeonato Brasileiro. Portanto, dizer que o grupo do Inter é curto é um negócio a ser discutido. E depois Flamengo e Inter. Esse G4 aí vai ser uma bronca, hein, Guerrinha? Sem nenhuma dúvida, né? Sem nenhuma dúvida. Pela irregularidade de muitos. Bom, eu cravo que o Flamengo, mesmo com a derrota de ontem, derrota humilhante, 4-1, errou 2 pênaltis. Pênalti não pode errar, pênalti tem que fazer o gol, né? Ainda mais 2. E é bom lembrar que o São Paulo teve nesse campeonato 5 pênaltis contra ele. Nenhum acabou nas redes, nenhum. O Bragantino teve 2. O Bragantino teve 2 contra o São Paulo. Não, o Bragantino teve 2. Um na trave e um pra fora. Um contra o Bahia que o goleiro pegou e 2 ontem que o goleiro pegou. 5 pênaltis, ele não tomou gol de pênalti ainda. Bom. E o São Paulo que tem muitos meninos também. Já sei por que o juiz não deu pênalti a favor do Grêmio contra o São Paulo naquela bronca lá. O goleiro ia pegar. Não, porque não ia fazer, né? Porque o Grêmio não faz, São Paulo não. O Grêmio não faz gol de pênalti. Esse goleiro, a gente ia ficar puto. Esse goleiro é cria do São José aqui de Porto Alegre, viu? Eu sei. O começou no São José. Depois foi Figueirense, aí jogou com o Ronaldinho lá no México, no Querétaro. Aí que o São Paulo buscou. É um baita goleiro. E é um goleiro relativamente baixo para esses padrões de hoje, que os goleiros têm a altura do Hugo Souza, do Flamengo, 1,96 m. O Thiago Volpe é relativamente baixo e compensa com enorme agilidade. Muito provavelmente, nós vamos ter um brasileiro sendo campeão da Libertadores. Primeiro que nós temos mais do que os outros concorrentes, e tirando Boca e River, né, que são a pedra no sapato, muito provavelmente um brasileiro vai ganhar e vai abrir uma vaga a mais no Brasileirão para a Libertadores do ano que vem. E tem a Copa do Brasil, né? E mais a Copa do Brasil também, né? Então, agora para G4, a vitória do São Paulo não foi nada legal. O São Paulo entrou definitivamente nesta briga, eu também acho que não vai ser campeão, porque também oscila
E quem oscila, daqui a pouco, acaba perdendo pontos para adversários menores, e isso, na hora de fechar a conta, atrapalha muito. Mas se der uma zebra lá, daqui a pouco, ganhar um argentino a Libertadores, não ganhar da Copa do Brasil, que esteja lá em cima, vai ser muito complicado arrumar vaga entre os 4. Muito, porque está muito competitivo, né? Nós temos ali, o campeão do turno pode fechar com 39. Pode fechar com 39, eu acho que não vai ganhar as 3, mas pode fechar. Então, está muito justo a coisa ali, muito, muito igual. Não dá para dar sopa pro azar, né? E a maioria está dando sopa pro azar. Então, vamos ver. Na KTO, que foi parceira nossa, parceira da Rádio Gaúcha também, eles colocam, né, as probabilidades assim. E aí o Flamengo segue sendo o time que tem as suas melhores cotações. Tu falou esses dias essas coisas. Tá 1,62. O Galo segue-se como segundo, 4,8. O São Paulo e o Inter são os terceiros colocados com 6,2. E o quinto é o Palmeiras com 35. Então eles avaliam, né, por probabilidade, né, uma série de estatísticas, não é achismo, é número, que Flamengo é ainda muito favorito. O Galo favorito e São Paulo e Inter já são iguais em termos de odd, né, de probabilidade. O melhor aí resultado hoje. Tem uma questão agora, Maurício, que... O Inter, só para lembrar, o Inter no retorno, desses 4 primeiros, o Inter joga as 3 fora. Flamengo, Atlético e São Paulo. Tem uma questão agora que vai se... Não, e o Grenal muito visível, Duda. Grenal no Beira-Rio. Só para concluir, o Grenal é na Arena. Não, e é no Beira-Rio, não é no Beira-Rio? Eu acho que esse do primeiro turno não foi no Beira-Rio? Não, eu acho que o primeiro turno foi na Arena. Tanto o Grenal que eu me perdi. Não, o Grenal foi na Arena. Então me desculpe. E tem então uma questão que vai se tornar bem visível agora, Duda, que é o seguinte, o atleta agora começa... 3 semanas de Copa do Brasil, já emenda no dia 25 com oitavas da Libertadores, né? Isso o Atlético não vai ter. E esses times que estão com jogos atrasados, por exemplo, o São Paulo está na Sul-Americana, ele está pendurado, mas na Copa do Brasil ele está classificado. O São Paulo vai ter um momento, se ele seguir nas competições, em que ele vai fazer como o Flamengo fez aí, a questão de 10 dias, de ter 3 jogos numa semana. O Flamengo jogou terça, quinta e final de semana. E aí esses jogos que tu precisa recuperar, talvez tu tenha dificuldade para ter esses pontos. A gente olha os adversários do São Paulo, Botafogo, Goiás, são pontos vencíveis. O Ceará até acredito que não. Mas com 3 jogos na semana, muda totalmente de figura. Pois é. Mas o fato é que... Mas também tem uma coisa que a gente precisa lembrar. Alguns vão cair fora em seguida... ou da Copa do Brasil, porque tem confrontos, né? Ou vão cair fora da Libertadores, também vão estar aliviados. E aí também tem isso, tem muito campeonato brasileiro pela frente. Não, e isso me dá a convicção de dizer que este campeonato brasileiro de pontos corridos está bom, porque não é aquela chatice que chega no meio do ano e tu já sabe quem é o campeão. Hoje não. Rendeu. Não. Te entregou. Não. Sabia que isso ia acontecer. Não, peraí. Mas pior que tá bom mesmo, Pedro. Tem que admitir. Não. Quando tá bom, tá bom. Quando tá ruim, tá ruim. Não, mas eu não sou que nem vocês que ficam achando que essa porcaria é bom quando ele é uma porcaria, rapaz. Essa é a Mas que gritaria. Por um motivo singelo. Mas que é agressividade. Bom, né? A gente acha bom porque é bom, Pedrinho. Desculpa aí. Não, é bom quando nós temos, assim, 7, 8 times disputando, se não o título, porque o título parece que vai ser do Flamengo mesmo, o Flamengo não está confirmando. Agora, se o Flamengo estivesse jogando o que jogava com o Jorge Jesus, já era uma droga. Esse campeonato já tinha o campeão também. Se não tivesse morrido, isso não depende da fórmula, isso depende da qualidade dos times. O único problema ainda é de cada ano. Tá, mas elogia os pontos corridos aí, Pedro. Elogia. Não, eu estou elogiando a gente não saber
vai, elogia, desculpa, eu quero claro, isso aí. Não, mas eu não sou que nem o Maurício, Diogo, Leonardo. Essas pintas têm um troço na cabeça e não muda nunca. Eu sou diferente. Não tem nada na cabeça. Eu tento avaliar. Obrigado, eu tô quieto aqui, levei uma porrada. Não, mas tu é quieto outro. aqui no meu canto, levei uma bangornada. Como eu diria pro meu amigo Vianney Carlé, como eu diria pro Vianney Carlé, chama-se raciocínio, Pedro. Eu estava dizendo o seguinte, que quando o campeonato tem clubes disputando o campeonato de 38 rodadas, cada jogo, o Guerrinha estava dizendo agora com toda razão, o São Paulo deu uma surubada nesse troço aí, tá? O São Paulo ganhou, tem 3 jogos a menos, então pintou já como candidato. Ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém, exatamente. Agora, quando o Flamengo, o Cruzeiro, o Palmeiras aquele ano com o Filipão, ele tinha um time tão melhor que os outros, que ele não perdeu nenhum jogo no campeonato, ele ganhou de todo mundo. Não, Pedro, isso Como que o campeonato Duda tava... já sabe que é o campeão. O time é bom, pô. Isso que o Duda estava mostrando agora, o Grêmio tem 24. Olha só, o Grêmio tem 24 pontos, tá? Mesmo número de pontos do Fortaleza. Isso. E os dois têm 17 jogos. Se os dois ganham seus 2 jogos, vão para 30 pontos, aí vira o turno só com 5 pontos de diferença pro primeiro colocado. Já estão no páreo. Claro. Ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo. Todo mundo é de todo mundo. Isso o maior carnaval de todos os tempos. Sabe o que lembra isso? Ah, se preparem. Não sei. Ih, lá vem. Não sei. Se a Andressa estivesse entre nós, se a Andressa estivesse entre nós, ela gritaria: todo mundo é de todo mundo, porque ela gritou isso já. É verdade. Parece que ela volta amanhã. Mas é que assim, ó, ao mesmo tempo que a gente tá analisando que o Grêmio tá legal, esse negócio de 2 jogos, uns 2 em casa com 2 times da zona do rebaixamento, alô Grêmio, tem que vencer, viu? Então, nós temos que chegar com 30 pontos, só pra avisar. E eles sabem disso, eu não tô falando uma besteira. Tem o Galo, tem 2 jogos a menos também, mas 32 pontos, né? E o Palmeiras pode chegar a 31 pontos. E o São Paulo, que tem 3 jogos a menos. Mas aí... o caso do Galo é um pouco diferente. O Galo tem, desses 2 jogos, um confronto direto com o Palmeiras. Hoje, um fica. Já saberemos. O 0x0 hoje, que é o resultado dos sonhos de todos os concorrentes. 0x0, empata, não faz gol, não faz número de vitória. O problema é o confronto direto, esse negócio de 2 jogos, às vezes é uma desvantagem. Por quê? Porque tu marca passo e o teu adversário te ultrapassa. Agora, quando tu pega aqueles lá de baixo, a obrigação, ela é redobrada. Tu tem que ganhar. É o Bragantino e Goiás. Sim, mas o Grêmio, claro, Duda, claro que o Grêmio sabe disso, mas é importante ressaltar a importância, com o perdão da redundância, destes 2 jogos, o jogo de hoje à noite e o jogo contra o Goiás, que são os jogos que o Grêmio ainda tem no primeiro turno. Ninguém garante, tá? Nem Deus está garantido nesse momento, que o Grêmio vai ser campeão da Copa do Brasil ou da Libertadores. São apenas 8 jogos, sim, mas todos muito difíceis, todos. Inclusive quinta-feira contra o Juventude, já vou anunciar agora que é muito difícil esse jogo e está aberto essa também decisão. Tô contigo. Tá? Também então, acho. o Grêmio tem que se aproximar do povo da frente do Campeonato Brasileiro para pelo menos ter Libertadores o ano que vem. Senão o Grêmio vai sair de um circuito que o Grêmio frequenta há muito tempo e com brilhantismo. E passa por esses 2 jogos. Pedro, uma pergunta para ti. O 30 pontos, o Grêmio terminando o primeiro turno com 30 pontos, o Grêmio decolou no primeiro turno? Decolou, razão. O Grêmio joga pouco. Eu acho que ainda
Rapaz, agora tá voando mesmo. Agora não, é só Maurício, uma decolagem que pode arremeter. Eu acho que são duas coisas aí. Muito... Fala, Pedro, fala. Duas coisas. Primeiro, nos pontos, sim, decolou, porque estava lá quase rebaixado e agora está entre os 6 primeiros, se ganhar os 2 jogos, eu estou falando, né? Agora, tem uma coisa que o Grêmio não resolveu, que não decolou. Produção. O time do Grêmio joga muito pouco. Olha, o futebol do Grêmio é o pior ano do Renato, mas assim, ó, muito pior do que os outros, mas muito pior. Eu também acho. Tu conta nos dedos dos bons. O Grêmio jogou um jogo bom contra o Flamengo lá no Maracanã, jogou um Grenal que fez 2-0, podia ter feito 5, porque os outros Grenais também jogou pouco, o Inter conseguiu jogar menos. O Grêmio não tá jogando nada, Duda. Não, o Grêmio tá jogando pouco, sim. A maior loucura disso tudo é que jogando pouco desse jeito, mas pouco mesmo, o Grêmio estaria próximo ao seu objetivo, porque não me vem dizer que vai, né, que quer ser campeão. Não quer ser campeão. Já decidiu faz tempo. Então ele tá muito próximo ao seu objetivo, que é a vaga na Libertadores, e fica tentando alguma das 2 Copas. E aí, por mais que eu não concorde com o Renato, eu tenho que dizer assim, o Renato de novo, pode ser que ele acerte na previsão dele, que ao final do primeiro turno o Grêmio estaria lá em cima disputando o que ele está disputando. Eu não tenho as contas, eu não tenho aqui, mas eu vou procurar me informar a respeito. Se no turno os times fazem mais pontos do que no retorno. Mas eu acho que é mais ou menos. Eu acho que é mais ou menos por aí. Né? Porque eu acho que fazem menos, porque os de baixo, começam a se enlouquecer. Que historicamente o Brasileirão ele é jogado de maio a outubro. Esse ano mudou. Tem a janela no meio ali também. Ele é jogado um turno, tá? Esse é histórico no Brasileirão. E aí de outubro a dezembro, isso no velho normal, são jogar. Eu fiz ano passado até uma nota sobre isso. São em 72 dias, se eu não me engano, 79 dias, o número é esse. 79 dias tu joga o retorno. E em quase 4 meses tu joga o turno. Por isso que tem essa diferença. Muda tanto. Tá, olha aqui, isso aqui é que eu descobri, que o vestibular da Facate será no dia 4 de novembro. Volta ao Sala de Redação, 2h25. Duda Garbi, eu quero fazer uma aposta contigo. Tu que gosta de fazer aposta, que vai no KTO, no Escambau aí pra jogar todo o dinheiro que tu tem. Eu jogo como Robinho ou Luiz Fernando, e o Ferreirinha estará no banco hoje à noite. Ah, que saco, Pedro. Quer jogar? Quer jogar? Ai, cara. Tá, mas deixa eu entender qual é a aposta exatamente. Qual é o time do Grêmio? Como é que se ganha essa aposta? Eu não entendi. Se o Ferreirinha ficar no banco e entrar Robinho ou Luiz Fernando, ganho eu. Eu tô dizendo, o Ferreirinha vai ficar no banco. Você vai ganhar essa aposta de qualquer jeito. É que eu também acho que joga Robinho e Luiz Fernando. Então não tem aposta, mas tem a nossa opinião, né? Fica pelo menos ela. Esse é o jogo Tassiano também, viu? E joga o Tassiano também, viu? Por quê? Tá, então me dá o time. Porque o time eu achava que era outro, não é com o Tassiano, não. Por quê? Porque o Matheus saiu reclamando na quinta-feira que sentiu. O Matheus fez um treino depois da Covid. Falou da véspera. Ele disse, eu senti, na expressão do jogador, eu abafei. O Tassiano joga. Ou ele joga ao lado do Lucas Silva, ou ele joga na meia. Que daí nessa ideia do Pedro, o Maicon tá voltando de lesão, o Maicon tá fora ainda. O Maicon tá voltando de lesão. Cadê o Darlan? Cadê o Jean-Pierre que não começa o jogo de hoje? O Jean-Pierre, eu vou me valer de uma entrevista que o presidente Romildo deu na terça passada no Show dos Esportes, que o Grêmio só vai lançar o Jean-Pierre de forma efetiva quando ele tiver 100%. O Grêmio não quer mais o vai e vem, porque o Jean-Pierre, a rigor, ele surge em abril e joga até setembro, quando tem a lesão, e depois é pontuado por paradas da volta dele. Ele não conseguiu ter uma sequência, o Grêmio decidiu que só quando ele estiver 100%. Tomara que já esteja hoje, né, mano? Porque dá gosto de ver jogar. Mas o Grêmio pode tá levar. Vamos escalar. Vamos escalar rapidinho aí. Escala Vanderlei, Orejuela, Jeromel. Paulo Vitor, eu reserva. Paulo Vitor. Sem informação, é isso? Não, eu tô achando. Orejuela, Jeromel, Kahneman e Cortez. Não, David Braz, o Tonhão. E o lateral esquerdo. Por que isso, Pedro? Porque seria todo time reserva. Tu tem que ganhar, tu tem que classificar, tu tem que ficar lá em cima. Mas o Renato pensa na Copa do Brasil. Pedro é mal. Mas todo o time reserva, Pedro, não é preciso. Não, para, Pedro. Tu quer me enlouquecer, cara. Não, eu tô dizendo que eu acho. Para, Pedro. Daqui a pouco o Renato não acha nada disso. Esse Pedro é uma parada.
Era um baile lá na serra, time. na fazenda da Ramada. Foi por lá que o Pedro Ernesto se chegou de madrugada. Só escutem um zum-zum, mas não sabia de nada. Era só mulher gritando, esse Pedro é uma parada. Tá, dá o time. Pedro, Vanderlei, Orejuela, Jeromel, Kahneman e Cortez. Matheus, Lucas Silva, Luiz Fernando, Robinho, PP e Diego Souza. Vão entrar Diego Churin, que não tem nenhuma dúvida que vai jogar, senão o Grêmio não faria o esforço que fez. O Tassiano vai entrar e o Ferreirinha vai entrar. Esses daí vão jogar. Então tá, vamos aguardar a noite, né? Vamos aguardar a noite, vamos ver o que acontece. Bom, o fato é que nós temos às 5 horas, atenção, você que gosta de futebol, tá? Grande jogo de futebol, Palmeiras e Atlético Mineiro. E à noite, 20 horas, futebol da Gaúcha começa às 7 da noite, não tem Voz do Brasil hoje, tá? Então toda a galera vai ter que trabalhar um pouquinho mais nas plataformas, Gaúcha M, Gaúcha FM, tudo que refrigerador, micro-ondas, tudo entra Gaúcha, tá? O Palmeiras vai ganhar, o Palmeiras vai ganhar do Atlético. Mas o Palmeiras está dentro da Lei Guerrinha. Eles arrumaram um treinador lá, que era o substituto, o time começou a jogar bem, aí tá indo bem, tira. A Lei Guerrinha é um troço fantástico. Ela acontece em todos os lugares do mundo, mas principalmente no Brasil, né, Guerrinha? Tá dando certo troca, né, Pedro? Pra ver se tá errado, né? O que vai dar certo? Hoje vai ser difícil, né, Pedro? Porque às 5 horas também tem o jogo no Campeonato Inglês, Leeds e Leicester. E no Leeds, além do Bielsa, tem uma história maravilhosa, até eu escrevi, acho que uma semana passada ou retrasado, de um menino, Pedro, que saiu aqui da Restinga. Não teve chance em Grêmio e Inter, alegavam que ele era baixinho demais. E ele fez a carreira dele por Santa Catarina, jogou no Sporting, no Rennes, e agora o Leeds pagou 20 milhões de euros e ele está jogando na Premier League. Tá, isso acontece, né? Isso acontece. E esse goleiro, por exemplo, que estava aqui no São José, o Keno, que estava aqui no São José, esses jogadores não foram vistos, acontece. Mas tomara que eles conseguem ver coisas também muito importantes. Daqui a pouco vem o Ceará, vem um jogador lá qual é a terra? Do Cebolinha? Fortaleza, Maracanã. Maracanã. Foi lá e viu. Isso acontece. Isso é assim. A banca paga e recebe. Bom, quero chamar o Alemão, porque nós estamos terminando a sala de redação, dispensando todos vocês que trabalharam nesse feriado, tá? E nós voltaremos amanhã, mas antes o Alemão nos dá as manchetes do que vem por aí, tá legal? Conta aí, Alemão. Pedro, o movimento já é grande.